Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Alimentação. Deixa eu explicar para vocês a origem desse nome. Ali, mente e ação. É isso mesmo. É porque eu tenho uma forte fome e sede de justiça. A Bíblia já diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ao longo de algum tempo eu tenho compartilhado com vocês conhecimento para enriquecer a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e todas as outras áreas da nossa vida. Então, ali vem de alimento. Mente é porque eu não conheço nenhum outro exercício capaz de melhorar os nossos pensamentos, de fortalecer a nossa mentalidade do que a leitura de bons livros. E a ação é porque conhecimento sem a ação, sem a prática, é pura ilusão. Então, eu tenho aqui esse livro, A Resiliência, que eu vou compartilhar hoje com vocês, do autor Cléo Holanda. Ah, se eu soubesse antes do conteúdo que contém esse livro aqui, desse livro. Se eu soubesse, esse livro é um livro bem prático, eu já vou falar sobre ele. E eu quero ser muito sincero aqui sobre o meu arrependimento de não ter conseguido colocar conhecimentos na prática, e por conta disso eu tive muitas perdas e muitos danos na minha vida, alguns até irreparáveis. E eu estou sendo muito sincero em compartilhar isso com vocês, até porque eu sei que existem muitas pessoas nessa condição. E por isso que eu estou aqui, pelo Espírito de Deus, para te motivar, para te incentivar, para inspirar você a ter este conhecimento, assim como outros conhecimentos que você vai encontrar aqui na nossa livraria, e você, com certeza, depois da explanação do conteúdo deste livro, você vai adquiri-lo e com certeza vai ter a sua melhor versão de vida. A palavra resiliência do livro do autor Cléo Holanda, O Poder de Dar a Volta por Cima, ela vem de uma origem latina que quer dizer reselire. O re é de novo e o selire de saltar, ou seja, saltar novamente após o sofrimento de uma grande pressão ou de um grande estresse. E eu destaquei aqui 5 formas de reconhecer a resiliência em várias áreas da nossa vida. Fica comigo aqui porque você não vai se arrepender de conhecer a 5ª forma. Eu até estou ansioso de chegar logo na 5ª forma. Eu vou falar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e eu não vejo a hora de falar a 5ª forma, que é a mais importante de todas. Fica aqui comigo até o final deste vídeo, porque além de você se surpreender com a 5ª forma de reconhecer a resiliência na vida, você ainda vai ter uma surpresa do nosso canal, tá certo? Então vamos lá. Reconhecendo a resiliência na natureza, na ecologia, é a capacidade que a natureza tem, após passar por um processo de perturbação, de retomar o seu estado original. A segunda forma é o reconhecimento da resiliência na administração e negócios. É aquela capacidade que o profissional tem de se adaptar a grandes mudanças. A terceira forma de reconhecer a resiliência é na psicologia. É a capacidade que o ser humano tem de superar seus medos, suas crises existenciais, seus traumas e transcender em busca do aprimoramento de ser uma pessoa melhor. O quarto reconhecimento da resiliência na física é aquela matéria que, como se fosse um elástico, o elástico propriamente dito, ao ser submetido a um estresse, ele tem a capacidade de superar
aquele trauma sofrido com uma força, uma pressão muito maior a que ele foi submetido. O elástico, quando você faz assim, ele volta com uma força muito maior à pressão que foi submetido. A mola, igualmente, depois que a mola sofre uma pressão, sofre um estresse, a sua força de retomada é muito maior do que a que ela foi submetida. A flecha lançada, quanto maior for a pressão e quanto mais para trás ela for puxada, maior é o seu grau de alcance. E assim, esses materiais, eles não perdem a sua forma original após passar por esta pressão ou sofrer esse estresse. Ou seja, eles não ficam deformados, eles não perdem a sua identidade, mantendo sempre a sua forma original. O vidro parece tão duro, tão rígido, mas um pequeno trauma o estilhaça por completo. Assim são muitas pessoas que, como o vidro, são arrogantes, são egocêntricas, são turronas, são completamente cabeças duras, são autoritárias, mas, assim como o vidro, um pequeno estresse é capaz de tirá-la do ponto de equilíbrio e de estilhaçar a sua total segurança. Já a água, a natureza da água, como a água é resiliente e como nós aprendemos com a natureza da água. A água, ela não discute com ninguém. A água, ela sabe contornar os seus obstáculos. A água, ela é imparável, ela consegue alcançar, prosseguir em frente, desviando-se dos seus obstáculos, superando os seus, contornando os seus objetivos ali e alcançando o seu destino. Assim é a água. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é que você se comporta? Você se comporta como um material que é rígido, como o vidro, quando alguém te contraria, alguém te critica, te rejeita, te humilha? Você estilhaça? Ou você se comporta como a água, que já aprendeu a contornar os obstáculos e não se dobra para dores, para pressões? Você aprendeu a ser resiliente? Se não, fica comigo aqui porque nós precisamos aprender essa habilidade de ser resiliente, de dar a volta por cima. Você é uma pessoa imperfeita e convive com pessoas também com imperfeições. Você vai ser frustrado ao longo da vida, porque isso faz parte. A vida, ela provoca situações de pressão, de estresse. Você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, até mesmo humilhado. As pessoas mais íntimas podem ser aquelas que mais vão te decepcionar. Mas isso faz parte da vida. Não queira que elas correspondam às suas expectativas, até porque você também vai frustrá-las. Você também vai decepcioná-las. A resiliência, portanto, é o poder de dar a volta por cima. E então chegamos à quinta forma de reconhecer a resiliência na vida. Como todo bom livro é inspirado da Bíblia Sagrada, Deus me conduziu para dentro da Bíblia, o livro dos livros, em Gênesis, no capítulo 37, sobre a vida de José. E eu reconhecia fortemente a resiliência na vida de José. Assim como você também vai reconhecer ao estudar esse livro bem na prática. Entenda bem, você não nasce resiliente, você se torna resiliente.
aqui tem como potencializar a sua resiliência. Se os seus problemas te fazem cair, os seus sonhos te farão levantar. E é aqui que Deus me levou para dentro da Bíblia para reconhecer a resiliência na vida de José. José foi o último filho, um dos últimos filhos. O último foi Benjamim, mas foi o filho mais amado por seu pai Jacó. Para você entender a hierarquia da história da Bíblia, Abraão, que é o pai da fé, que gerou Isaac, que é o filho da promessa, que Isaac gerou Jacó e Esaú, e Jacó gerou os 12 que se tornaram as 12 tribos de Israel. Dos 12, José foi o filho da sua velhice, então o filho muito amado. E isso já causava uma inveja, uma determinada raiva e perseguição pelos seus irmãos. Só o fato de José ser muito amado. Fora isso, o seu pai também contribuiu muito para ele crescer meio que mimado e vaidoso. Seu pai costurou uma túnica longa de várias cores e o presenteou na frente de seus irmãos, deixando bem claro que ele era o mais querido. E isso irritava por demais e aborrecia muito seus outros irmãos. Como se não bastasse, José dava informações nocivas da vida dos seus irmãos para o seu pai. Ou seja, José era meio que fofoqueiro ali. E isso trazia mais raiva dos seus irmãos para a vida de José. E José teve um sonho e contou aos seus irmãos. E o sonho dele não foi nada bom para os seus irmãos. O primeiro sonho que ele teve, ele se envaideceu porque ele sonhou com feixes de trigo, e o feixe de trigo dele se levantava e os dos seus irmãos se curvavam perante o seu feixe. E os seus irmãos logo disseram: significa que você quer reinar sobre nós? Ou seja, indo na contramão da hierarquia, porque ele era o filho mais novo e na hierarquia quem tem que reinar é o filho mais velho. E aquilo provocou um alvoroço entre seus irmãos. Como se não bastasse, ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos que ele sonhou com o sol, a lua e as 11 estrelas se curvando diante dele. Quando ele disse isso, nem o seu pai e a sua mãe acreditaram na forma como ele expôs esse sonho. E os seus irmãos o odiaram depois dessa. O odiaram de uma forma brutal, ao ponto de desejar uma armação de matá-lo. E assim foi. Pegaram José e brutalmente o rejeitaram, o humilharam e jogaram num poço, num buraco. José então foi pego pelos seus irmãos e vendido como um escravo para os egípcios, pelos amalequitas. Os seus irmãos pegaram José, venderam para os amalequitas, e os amalequitas venderam para um eunuco de Faraó, capitão da guarda de Faraó, cujo nome é Potifar. E ali começou o processo do aprendizado, de desenvolvimento da habilidade da resiliência na vida de José. Um garoto mimado, vaidoso, e ali ele começou a aprender com a sua situação. Aquela circunstância, embora dolorosa, ele não perdeu a sua fé e sustentou a sua vida através do poder do seu sonho, porque ele sabia no fundo que aquele sonho foi dado por Deus e ele foi sustentado pelo sonho de Deus na vida dele até o fim da sua jornada. Potifar colocou José como mordomo da sua casa, e por ter visto graça em José, porque tudo que José colocava a mão, Deus prosperava, abençoava, Deus era com José. Por incrível que pareça, a circunstância não combinava muito bem com isso, mas Deus tinha um propósito em permitir aquela pressão na vida de José.
José então administrava toda a casa de Potifar, até que a mulher de Potifar tentou contra a vida de José, por eles ter uma boa aparência, e José correu daquela tentação, mas deixou a sua capa, e ele foi caluniado, acusado de ter tentado contra a mulher de Potifar, e foi jogado na cadeia. E ali na cadeia Deus era com José. Tudo que José fazia na cadeia prosperava. Por isso o chefe da carceragem colocou ele como o líder dos presos ali. Ao passar de algum tempo, Faraó descobriu que o copeiro e o padeiro estavam planejando contra ele. Diz a Bíblia que houve uma situação em que o copeiro e o padeiro foram parar na cadeia também. E os dois tiveram um sonho muito semelhantes. O copeiro teve um sonho com um copo a taça de Faraó e uma vide florescendo, e ele pegando a fruta da uva, espremendo e bebendo junto com o Faraó na taça de Faraó. E contou esse sonho para José, e José então teve o dom de discernir sonho e falou que ele seria solto. E em 3 dias aquele sonho se cumpriria, em 3 dias, e ele estaria de volta às suas tarefas lá no reinado de Faraó. O padeiro, que também teve um sonho muito semelhante, com 3 cestos de pães sobre a sua cabeça, mas vinham as aves e comiam aqueles pães na sua cabeça. E então ele perguntou o discernimento, e José, com o seu dom de discernir sonhos, disse para ele que também em 3 dias ele iria ser condenado à morte, ele iria perder a cabeça e Faraó iria prender o seu corpo no madeiro. E isso se cumpriu. Ao passar de 2 anos, José pediu para que o copeiro lembrasse dele, mas ele não lembrou. Deus incomodou Faraó com um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e acordou, e depois, na mesma noite, sonhou novamente, porque dormiu, e sonhou com 7 espigas de milho muito bonitas e 7 espigas muito raquíticas, fraquinhas, igual as vacas feias. E era o mesmo sonho. E o copeiro lembrou, porque Faraó não conseguiu ninguém no seu reinado ali para que pudesse discernir. Ninguém tinha sabedoria de traduzir aquele sonho. E o copeiro se lembrou ali naquele momento de José e contou a Faraó, e Faraó mandou chamá-lo. E é interessante essa parte aqui, porque quando Faraó disse: é verdade que você tem o dom de discernir sonhos? E ali José, agora um novo José, completamente transformado, mudado, resiliente, disse: Faraó, isto não está em mim, mas o Deus que revela sonhos vai te trazer o discernimento com paz. Olha o que nós aprendemos aqui. Para ser resiliente, é necessário humildade, fé e esperança. O que sustentou a vida de José durante todo esse processo, José, quando foi jogado no buraco, tinha apenas 17 anos, e agora ele já está com 30 anos de idade. Ele discerniu o sonho de Faraó, que era um momento de muita fartura no reinado, e depois 7 anos de fartura viria 7 anos de fome, e que precisaria de um superintendente, um supervisor, para poder colher e estocar todo o mantimento e manter o reinado no momento de crise. Então aquilo agradou os olhos de Faraó, e Faraó disse: eu não vejo no meu reinado ninguém com tal habilidade dada por Deus como você. Então Faraó escolheu José para ser o governador do Egito. Eu vou reinar apenas
pela dinastia, vou sentar no trono, mas quem vai governar todo o Egito agora é você. E como se não bastasse, eu vou lhe dar para casar a Zenate, que era uma filha de um dos sacerdotes daquela época ali, e também mudou o nome de José, colocando o nome de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Olha como há uma virada na vida de José. José começa a administrar as coisas no Egito, começa a organizar galpões e estocar mantimentos, e José crescia no meio daquela crise toda. Veio a época então de fome, onde Canaã, onde morava seu pai Jacó e seus irmãos, sofreram muito com aquela crise da fome, e chegou a época deles terem que ir até o Egito. E se depararam com José, mas não o reconheceram, porque quem está no lugar de governo fica irreconhecível. Tem as pessoas que conviveram com você, mas essas pessoas que jogam a outra no buraco, que criticam, que são radicais, que são impacientes, que são rígidas, continuam no mesmo lugar. Passaram-se 20 anos e continuam no mesmo lugar, enquanto José, que desenvolveu a habilidade da resiliência, estava no lugar de governo, portanto irreconhecível. José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram José. E José teve um coração muito quebrantado, muito contrito, e chorou muito, não no meio dos seus irmãos, mas decidiu no seu coração, resumindo a história, a perdoar os seus irmãos. Seus irmãos, sabendo que o seu pai Jacó estava velhinho, conseguiu fazer o encontro com os dois. Foi um grande choro, muito comovente, essa parte da Bíblia Sagrada, onde, graças a Deus, houve esse encontro de Jacó com José. Então se abraçaram, se entenderam, e Jacó pediu que antes da sua morte, que seus irmãos pedissem perdão a todo o mal que fizeram para José. E na Bíblia está escrito exatamente assim, para finalizar: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José então chorou muito enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante, olha o sonho se cumprindo, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E a Bíblia vai dizer: respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus, ou seja, como juiz para vos julgar? Vós, na verdade, intentaste o mal contra a minha vida, porém Deus o tornou o mal que vocês fizeram em bem para mim, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus transformou o mal em bem. Até o que era para dar errado, deu certo e dará certo na vida daqueles que demonstram o verdadeiro arrependimento. José teve 2 filhos com Zenate, um filho chamado Manassés e o outro Efraim. Um significa: Deus me fez esquecer do trabalho e da casa de meus pais. E o outro significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha como os nomes são importantes e são também proféticos. José aqui claramente tipifica a pessoa de Jesus, que sobre a pressão da cruz olhou para a humanidade e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus então ali é personificado pela figura de José e perdoa aqueles que
demonstram arrependimento sincero de coração. Você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, eu quero muito que você adquira, porque é um livro que coloca exercícios na prática para desenvolvimento da habilidade da resiliência. Se você já é resiliente, você tem que fazer como eu, ajudar outras pessoas a serem. Se você não é, adquira esse livro clicando aqui no link azul na descrição. Deixe também o seu comentário sobre o que esta informação mais te impactou e te ajudou. Deixe nem que seja um pequeno comentário aqui, dê o seu gostei, porque isso faz com que o YouTube crie muita relevância neste conteúdo e entregue para mais pessoas. É assim que essa rede social funciona. E só depende de Deus e de vocês que este vídeo alcance milhares e milhares de visualizações. E adquira esse livro. As 10 primeiras pessoas que adquirirem esse livro a partir de ver esse vídeo e postar o comprovante de venda, postar que você comprou, no número de negócios que também está aqui na descrição, vai ganhar, as 10 primeiras pessoas vai ganhar o esboço do meu mais novo livro, que está no forno, prontinho para ser publicado, que o tema é superação. Como superar as crises de cura, de libertação e ressurreição em todas as áreas da nossa vida. É um livraço, eu abordo 3 informações importantes: cura, libertação e ressurreição. Você vai ganhar o esboço desse livro antes que ele seja publicado, ou seja, você vai sair na frente. Vale a pena ter esse esboço de presente. Eu vou dar para você inteiramente grátis o esboço deste livro para os 10 primeiros que comprarem e postarem no número de negócios que está aqui no link da descrição. Para comprar é muito fácil, só clicar no link azul, você vai entrar na livraria e ali você vai encontrar esse livro Resiliência e vai adquirir. A entrega é para todo o território nacional. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Muito obrigado por você ter me dado a sua rica atenção e, sinceramente, me ajude a ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que precisam desenvolver a habilidade de ser uma pessoa resiliente. Muito obrigado e até o próximo vídeo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Um forte abraço.